Amigo associado da Abrapac, esta é mais uma das entrevistas da série Saúde e Prevenção para Pilotos. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Vaz. Ele é médico otorrino-laringologista do Hospital Rubem Berta e tem uma ampla experiência com aviadores. Eu vou começar perguntando aqui para o Dr. Rodrigo Vaz, direto aqui, o que é um barotrauma, Dr. Rodrigo? A gente ouve essa palavra muitas vezes aí no meio da aviação. O que é um barotrauma? A palavra barotrauma significa o trauma provocado pela pressão. No caso, o trauma provocado pela variação de pressão. O que acontece é que no rosto, na nossa cabeça, a gente tem espaços que são cheios de ar. Esses espaços são os seios paranasais e o ouvido médio. Quando o ser humano está exposto a uma variação de pressão, isso pode acontecer no voo, acontece no mergulho. Essa variação de pressão pode provocar um trauma nessas cavidades que normalmente são preenchidas por ar. Quando que isso acontece? Quando a gente não consegue compensar, quando a gente não consegue equalizar o ar que está dentro dessas cavidades com a nova situação em que o indivíduo está exposto, quando ele é exposto a essa nova situação de pressão. Isso acontece na decolagem, principalmente no pouso, pode acontecer em outras situações também, no mergulho, na ventilação mecânica e anestesia, isso pode acontecer também, né? Situações de muita pressão, pode acontecer uma pressão, um trauma provocado por essa variação de pressão. Isso que quer dizer barotrauma. Certo, e Dr. Rodrigo, o que seria então uma barotite? A barotite é quando o barotrauma acomete a orelha média. A orelha média é um espaço, como eu já comentei, cheio de ar que a gente tem, né, no osso temporal. Esse espaço cheio de ar, quando a gente é exposto a uma nova situação de pressão atmosférica, é necessário que haja compensação desse ar que está dentro do ouvido com uma nova situação de pressão atmosférica. Isso acontece através da tuba auditiva. Se a tuba auditiva não estiver funcionando muito bem, pode acontecer a barotite, né, que é o barotrauma do ouvido. Isso pode ser até grave, pode haver perfuração da membrana timpânica, pode desencadear muita tontura, pode estourar algum vaso sanguíneo, dando um hemotímpano, né, quando o ouvido médio fica preenchido, a cavidade do ouvido médio fica preenchido por sangue, isso causa bastante desconforto, pode dar um pouco de tontura, como eu falei, perda auditiva. Isso geralmente é reversível, mas isso pode prejudicar bastante, né, o aeronauta e o tripulante também. Tá, doutor, quais seriam os problemas de pilotar gripado ou com quadro de sinusite? O que o piloto pode sofrer, né, se for lá para dentro da cabine, na altitude, com a pressão diferente ali na cabine, tendo um problema de gripe ou de sinusite? Certo, muito importante essa pergunta. Quando o indivíduo está com gripe, sinusite, nariz tampado, congestão nasal, ele vai ter uma dificuldade muito maior de compensar o ar que está dentro dessas cavidades que eu já expliquei, os seios paranasais, o ouvido médio. Ele vai ter mais dificuldade para compensar o ar que está dentro dessas cavidades com o ar que está fora, né, das cavidades, com a nova situação de pressão atmosférica. Então, o problema é que você vai ter uma chance muito maior de ter um barotrauma se você tiver ou com sinusite, ou com o nariz congestionado, se você estiver gripado. Então, o grande problema é que você aumenta em muitas vezes a chance de acontecer algum problema, um barotrauma, por exemplo. E como a baixa umidade do ar a bordo pode prejudicar o ouvido, garganta, vias respiratórias? O que o piloto pode fazer em relação a isso? Na verdade, não é só na cabine, né, que o piloto está sujeito a essa baixa umidade. Se a gente for pensar, o piloto passa muitas horas no voo.
saguão do aeroporto, né? Todo ambiente que tem ar-condicionado, que tem controle de temperatura, controle de pressão, ele tende a ser mais seco, né? E isso vai provocar o ressecamento das mucosas, o tecido que recobre o nariz, os seios paranasais, o ouvido médio, por dentro, é chamado de mucosa. Esse tecido ele é úmido, ele tem uma umidade, ele tem que ser úmido, diferente da nossa pele que é mais seca. Quando a gente está nesses ambientes, então, pode haver um ressecamento dessas mucosas, aumentando a chance de ter uma infecção da via aérea superior, ou de, enfim, problemas respiratórios, infecções virais, alergias. Esses problemas são mais comuns nas pessoas que sempre estão expostos a esses ambientes de temperatura e pressão controlados. Doutor, existem problemas aí de perda de audição para pilotos? Quer dizer, a gente sabe que às vezes no ambiente do avião o nível de ruído é muito alto, né? O senhor recomenda o uso de protetor auditivo? Esse é um problema comum, não é comum? O que o senhor pode falar sobre a questão da perda de audição? Existe uma entidade chamada perda auditiva induzida pelo ruído. A perda auditiva induzida pelo ruído acontece quando o indivíduo, por ocasião, geralmente, da sua ocupação profissional, pode acontecer por lazer também, quem ouve música muito alto, quem tem esse costume de ouvir música muito alto, quem toca instrumento em casa, às vezes o amador também está exposto a esse tipo de perda auditiva induzida pelo ruído. E ela está relacionada com duas coisas, com o nível de pressão sonora, então tem a ver com o volume, e tem a ver com o número de horas que você está exposto àquele nível pressórico auditivo mais alto. Para responder essa pergunta, a gente teria que medir a intensidade do ruído multiplicado pelo número de horas de cada situação. Então sim, a profissão de piloto é uma profissão que está exposta a ruído, né? E acho que o importante é ter um acompanhamento, e aí acho que é fundamental o trabalho do médico do trabalho. O médico do trabalho tem que entrar na cabine, tem que medir aquela pressão, tem que calcular o número de horas que os tripulantes estão expostos àquele nível de ruído, e se houver um nível pressórico muito alto por muitas horas, certamente pode haver comprometimento da audição, né? Acho que a prevenção aí é o mais importante. Em algumas situações, dependendo do tipo de avião, do tipo de ruído, a proteção auditiva, sem dúvida, é muito importante, né? Se não houver um controle muito bem feito disso aí. Bom, para finalizar então, eu queria que o senhor desse algumas dicas para os nossos pilotos aí de como evitar problemas relacionados à sua área de otorrinolaringologia. Antes de voar, se você tiver com o nariz tampado, com o nariz congestionado, secreção, gripe, sinusite, acho que é muito importante procurar o profissional para ver antes de voar se você está exposto, para tentar evitar um problema mais grave depois, né? Existem situações em que se o paciente, se o aeronauta não se cuidar, às vezes precisa até de fazer cirurgia depois para consertar uma barotite mais grave, que pode acontecer. Infelizmente isso é raro, mas isso pode acontecer. Então acho que a mensagem é essa, é procurar o profissional antes, né? Principalmente se você está com suspeita de sinusite, de rinite, de nariz tampado, procurar o profissional antes de voar. Eu acho que isso é o mais importante. Ok, então em nome dos associados da Abrapac, eu agradeço muito ao Dr. Rodrigo Vaz, otorrinolaringologista do Hospital Rubem Berta, por essa entrevista que deu pra gente. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês.